Para situar um pouco esse debate, deputado, antes de comentar a declaração do nosso amigo internauta, eu queria dizer que essa lei de acesso à informação, o Brasil está um pouco atrasado nessa discussão, na verdade. Mais de 90 países têm uma lei que regula o acesso à informação pública no mundo, né? A maioria dessas leis foram aprovadas nas últimas décadas. Agora, uma coisa importante para se destacar é o seguinte: a democracia ela não existe se não existe o controle social. Quer dizer, se a sociedade não acompanha o que está acontecendo no interior dos órgãos públicos, se a sociedade não tem condições de acompanhar os debates das políticas públicas, não tem condições de avaliar adequadamente as políticas públicas executadas, de maneira que a informação, o acesso à informação pública é fundamental para a democracia. Há pesquisadores, inclusive, que relacionam a existência de uma lei de acesso à informação num determinado país ao seu desenvolvimento econômico e social. Porque temos algumas evidências disso, senhores. O primeiro país a aprovar uma lei de acesso à informação pública foi a Suécia, que é um dos primeiros lá no Índice de Desenvolvimento Humano. A segunda, a Finlândia. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Então, quer dizer, são países que hoje são vistos como lugares interessantes para se viver, lugares com bons indicadores sociais, países com bom desenvolvimento econômico. De maneira que a transparência, essa noção de transparência, hoje todo mundo acha bonito e usa a palavra Deus dará, tudo é transparência, ninguém é contra a transparência. Agora, isso é uma ideia, é uma noção, é algo um pouco vago. Como é que você materializa a transparência? Você materializa, concretiza a transparência criando uma lei, criando uma regra em que regulamenta o acesso às informações públicas. Porque aí sim você pode dizer que um país é transparente, que uma empresa é transparente, enfim, no caso das informações públicas, informações governamentais, né? Portanto, esse projeto ele significa uma consolidação da democracia brasileira. Ele é fundamental que ele seja aprovado no Senado rapidamente. Agora, só um pouco para contextualizar um pouco mais o projeto de lei, a imprensa tem dado mais destaque o projeto de lei tem 47 artigos. É um projeto extenso que disciplina e regulamenta corretamente o acesso. A imprensa deu o destaque a uns 2 ou 3 artigos que falam sobre o sigilo eterno, né? Agora, o projeto de lei é muito mais do que isso. Só para passar rapidamente essa questão do sigilo eterno, esse tipo de legislação, quer dizer, esse tipo de dispositivo, sigilo eterno, não existe em nenhuma lei do mundo. Em todas as leis, uma das leis mais recentes e que é parâmetro para o mundo de desenvolvimento é a lei mexicana, que foi aprovada em 2002. No México, o prazo máximo para sigilo é 12 anos. E o projeto de lei que o deputado Mendes Ribeiro relatou prevê 25 com uma renovação, né? 50. Quer dizer, já é muito. Já é muito. Agora, sigilo eterno é uma coisa que gera como o deputado mencionou aqui na sua fala, o deputado Mendes Ribeiro, gera uma desconfiança da sociedade, né? Quando você põe em sigilo, não, isso aqui é sigiloso, isso aqui é secreto, isso gera um sentimento de desconfiança, um sentimento de... isso fomenta teorias da conspiração, né? Como o deputado comentou, será que é porque é fraude aquilo que está sendo escondido? É porque aquele documento foi fraudado? Né? Sabe, então isso gera todo um burburinho, boato, isso é péssimo para a democracia. A abertura, a transparência, ao contrário, ele gera um sentimento de confiança do cidadão na instituição democrática, nas instituições dos governos, né? Portanto, o projeto de lei da Câmara, que está em tramitação no Senado, o PLC 41, esse que a gente está discutindo, ele é bastante avançado. O Brasil conseguiu aproveitar um pouco, né, essa desvantagem, digamos, de ser um dos poucos países que não tem uma lei de acesso ainda, mas a gente incorporou inovações, por exemplo, a obrigação de publicar na internet. Não só isso, a obrigação de publicar em documentos em formatos abertos. Para quem é pouco familiarizado com a internet, eu vou dar um exemplo. O que é mais fácil
de você manusear. Para quem tem só um pouco de familiaridade com informática e tal. Um documento em PDF, aquele documento pesado, que às vezes você recebe um e-mail, dá um download, ele demora e tal. Ou um Excel, uma planilhazinha que, se você tiver um pouquinho de conhecimento, você consegue fazer um ranking, você consegue fazer uma soma de uma célula com a outra, 1 mais 2. Qual que é melhor? Para você processar a informação, fazer uma pesquisa acadêmica, fazer uma reportagem. É claro que é a segunda opção, né? Então, quer dizer, estou dizendo de grosso modo, estou vendo que o Daniel está me olhando ali, não sei se ele está concordando muito com a minha explicação, ele que é o moço do mundo digital. Mas, assim, o que eu quero dizer é que esse projeto de lei incorporou inovações como essa obrigação. Uma outra coisa bastante interessante desse projeto de lei é que ele obriga não só o governo federal, não só o executivo federal, mas os estados e municípios a serem mais transparentes. Isso é muito interessante, porque a gente tem uma diferença na democracia brasileira no plano federal e nos planos locais, né? A gente sabe que muitas prefeituras, muitos governos estaduais não têm um controle social adequado, não tem tribunais de contas ou Ministério Público estaduais que funcionem adequadamente. Então, é muito importante que essa lei seja bem aplicada nos estados e municípios. E, como o deputado está me lembrando aqui, também vale para os outros poderes, né? Então, o Judiciário, o Ministério Público Federal, né, os tribunais de conta da União, enfim, todos os órgãos públicos, empresas estatais, elas estão sujeitas à lei. Então, eu acho que essa lei é fundamental para a democracia brasileira. Parabenizo novamente a Câmara por ter aprovado esse projeto, o deputado Mendes Ribeiro por ter sido relator da matéria, ter sido sensível a demandas da sociedade civil. De maneira que, para terminar a minha fala inicial, eu acho que a sociedade precisa, como disse o deputado, conhecer essa lei, saber que com essa lei ela pode pedir qualquer informação, sem ser preciso dar um motivo ou uma razão. Não, eu quero saber da prefeitura da minha cidade por que o programa habitacional deu essas casas para essas pessoas e não essas. Qual o critério, senhor prefeito? Ele vai ser obrigado a dizer. Isso pode combater clientelismo, isso pode combater más práticas da administração pública. De maneira que é preciso que as pessoas conheçam que a lei de acesso à informação não é só sigilo eterno, esse é só um pedaço da lei, e é uma lei bastante avançada. Com relação ao comentário que o nosso colega, nosso amigo, postou na internet, numa biblioteca você ter censura é um absurdo, né? A biblioteca, que é o local do conhecimento por excelência, né? E você não tem conhecimento sem informação, sem acesso à informação. Enfim, nós somos contra a censura, ainda mais num espaço sagrado como a biblioteca.